Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina de Fundamentos de Matemática Financeira. Meu nome é Rafael Ninck de Carvalho e serei o seu professor nessa disciplina. Na aula de hoje, faremos uma retomada dos conteúdos visto até a presente videoaula. Então, vamos rever os conceitos estudados desde proporção, razão, até o conteúdo de taxas nos regimes de capitalização simples e composta. Então, o objetivo dessa aula é servir de revisão dos conteúdos ou uma recuperação dos conteúdos. Mas longe desta aula suprir todos os conteúdos abordados. O que será visto é apenas uma retomada superficial dos conteúdos, de forma a dar uma visão geral da disciplina. Agora, se surgirem dúvidas, revejam as videoaulas específicas do conteúdo, pois lá sim você tem um conteúdo mais aprofundado, com mais cuidado, mais zelo de tentar abranger o máximo de opções possíveis em torno do conteúdo. Tá? Então vamos à projeção. Então a disciplina proposta inclui os conteúdos de proporção, grandezas, porcentagens, a relação de dinheiro e tempo, as capitalizações simples e compostas e como mensurar as taxas de juros dentro das duas capitalizações. E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender da matemática financeira é o que a matemática financeira estuda. Então, ela estuda a relação entre dinheiro e tempo. Então, é usual, em uma situação de empréstimo, alguns pontos serem levados em base para você tentar mensurar o quanto ou qual seria o justo de você cobrar lá na frente. Certo? Quais são esses pontos que merecem atenção? O risco. Toda situação de empréstimo ou de investimento envolve risco. Quanto maior o risco, maior o retorno será. Então, maior será a taxa de juros cobrada. E a incerteza. A incerteza promovida por diversos fatores, um deles, por exemplo, a inflação. A inflação vai corroer o dinheiro, o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, se a inflação estar alta, eu vou elevar a taxa de juros para compensar a inflação. Se eu não tenho uma situação de estabilidade financeira, eu vou aumentar a taxa de juros. Se eu tenho uma situação financeira mais estável, a taxa de juros tende a ser mais baixa, porque a inflação também é mais baixa. E a oportunidade. Qualquer instituição financeira que empreste ou faça investimento, ela vai sempre procurar o maior retorno. Então, se é mais vantajoso emprestar para o governo, será emprestado para o governo. Se for para uma empresa, será para a empresa. Se for para pessoa física, será para pessoa física e assim sucessivamente. E o que a gente precisa entender é que o fator que a gente leva para mensurar o valor do dinheiro no tempo é o que a gente chama de custo, de juros. Esse juros é o custo pelo uso do dinheiro ao longo do tempo. Então, se eu vou usar um dinheiro que não é meu, eu vou pagar uma espécie de aluguel por esse dinheiro. E o aluguel desse dinheiro é o nosso juros. E mensurar os juros está atrelado ao tempo. Então, eu preciso representar graficamente todas as entradas e saídas para verificar sobre quem o juros está incidindo e quantos períodos. Se eu tenho situações de diversas entradas, servirão diversas entradas como base de cálculo. Então, só há cobrança de juros quando ocorrer um período. Então, se eu tenho uma entrada lá na frente, aquele valor que ainda vai entrar não será a base de cálculo dos juros. Então, tente representar isso na linha do tempo, verificar de fato sobre quem eu estou calculando juros, quanto tempo se passou. Ok? E para entender esse cálculo, eu preciso entender algo mais básico da matemática, que é o conceito de razão. Então, a gente define razão como, a partir de dois números A e B, por exemplo, um B diferente de zero, a gente vai chamar a razão de A para B, ou razão entre A e B, nessa ordem. Então, a ordem vai descrever como eu vou montar a expressão. Então, a razão vai ser o quociente de A para B, ou ainda A dividido para B. Então, a gente diz de forma mais simples que a razão é uma comparação por meio de uma divisão.
Então, se eu tenho um retorno de R$ 200 no investimento de 10 que eu fiz, de R$ 100 que eu fiz, eu tenho uma comparação dos 200 por 100 investido. Então, 200 para 100 significa que no término eu recebi o dobro do que eu já tinha. E esse dobro é uma razão, é 2 para 1. E quando há duas razões e essas razões há uma implicação de igualdade, essas razões são iguais, a gente diz que há uma proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade de razões. Se eu tenho duas razões iguais, eu digo que eu tenho uma proporção. E a proporção, ela possui uma propriedade que vai ser muito útil para a gente. Ela vai permitir realizar diversos cálculos que envolvam grandezas proporcionais. E qual que é essa propriedade? A propriedade diz que se eu multiplicar os extremos, o A vezes o B, vai ser igual eu multiplicar o B vezes o C. Então, se eu tenho igualdade de proporção e multiplico o cruzado, o resultado dessas duas multiplicações também vai ser uma igualdade. Então, se eu conhecer três valores, eu consigo achar um quarto valor, desde que seja proporcional. Então, há essa necessidade de ter grandezas proporcionais. E o que são grandezas proporcionais? Significa que há uma relação de proporção entre elas. E essa proporção ela pode ser diretamente, e quando eu dobro uma grandeza, a outra dobra, ou inversamente, quando uma aumenta, a outra vai diminuir, ela vai diminuir no fator inversamente proporcional. Exemplo de grandeza diretamente proporcional. Dobrei a quantidade de produtos comprados, dobra-se o valor. Triplica a quantidade de produtos comprados, triplica-se o valor. Então há uma relação de grandezas diretamente proporcionais. Já as inversamente proporcionais, quando eu dobro uma, a outra vai cair pela metade. Se eu triplico, a outra cai para um terço. Por exemplo, ao abrir uma torneira de uma caixa d'água, vai ter uma determinada vazão. Se eu aumentar a quantidade de torneiras, a caixa vai se esvaziar muito mais rápido. Então, se ela demorava 3 horas, agora, se eu tripliquei a quantidade de torneira, ela vai gastar só 1 hora, um terço do tempo. Certo? Então, tripliquei a quantidade de torneira, reduzi para um terço a quantidade de tempo necessário para esvaziar a caixa d'água. Ok? Veja um exemplo. Determinado setor produz 20 peças em 6 horas. Quanto tempo seria necessário para produzir 50 peças? Então, se a gente observar, eu estou falando de peças e de tempo. As peças estão em unidade, em quantidade, e o tempo está em horas. E aí eu tenho duas situações. A primeira, que serve de base para a gente ter uma comparação, diz que eu produzo 20 peças, observa a coluna, em 6 horas, debaixo da minha coluna tempo. Agora, na segunda situação, que ele quer um valor para ela, ele quer saber em quanto tempo, ou seja, essa coluna de tempo não tem um valor para colocar cá. E eu vou ter um retorno de 50 peças, beleza? Então, peças, peças, tempos e tempos. 20 peças em 6 horas, 50 peças em não sei quanto tempo. Eu vou chamar de isso. Agora, o que a gente consegue observar aqui? Dobrei a quantidade de peças, eu precisaria do dobro de tempo. Então, eu tenho uma situação que é diretamente proporcional. Logo, eu vou armar a expressão com uma igualdade de razão, com uma proporção. Aplicando a propriedade da proporção na multiplicação cruzada, eu tenho que 20 vezes x é 20x e 6 vezes 50, 300. Logo, x é igual a 300 dividido para 20, x vai dar 15. Como o meu x representa o tempo, vão ser necessários 15 horas para que eu consiga produzir 50 peças. Certo? Agora, uma situação diversamente proporcional, você iria armar similar. A única coisa é que na hora de montar a proporção, você mantém a primeira, inverte a segunda. Beleza?
Outro assunto estudado foi o conteúdo de porcentagem. Então, porcentagem é uma razão na forma de A sobre B, onde esse B é 100. Então, quando eu digo 3%, eu estou querendo dizer 3 por 100. Então, 3% é uma razão que significa 3 para 100, ou 3 de 100. E essa porcentagem, ela pode ser escrita como uma razão centesimal, ou ainda eu posso dividir e ter a sua representação decimal. Então, 3% é igual a 3 sobre 100, que é igual a 0,03. A mesma quantificação eu tenho nessas três expressões, no formato percentual, no formato centesimal e no formato decimal. Explicita-se o mesmo valor. E as porcentagens são muito utilizadas em situações do dia a dia, como aumentos e desconto, ou representação de uma parte de um todo. Tá? Vejamos um exemplo de desconto. Então, um produto custa R$ 120, só que se for pago à vista, tem-se 15% de desconto. Então, eu vou ter 15% de desconto sobre esses R$ 120. Então, quanto que eu vou pagar se comprar à vista? Né? Então, a gente pode resolver isso daqui usando regra de 3, já que 15% é 15 por 100. E o meu 120 vai corresponder ao 100%, pois é sobre ele que eu estou calculando a porcentagem. E eu quero achar o quanto corresponde a esse 15. Por isso que na linha do 15 eu tenho o meu x. Com isso, eu tenho uma situação proporcional, já que eu tenho igualdade de razões, e eu posso aplicar a propriedade da proporção, que é multiplicando cruzado, 100 vezes x, 100x, 15 vezes 120 igual a 1.800. Logo, x é igual a 1.800 dividido para 100, x é igual a 18. Então, o que o meu x representa? Os 15%. Quem que eram meus 15%? O desconto. Então, eu vou ter um desconto de R$ 18. Logo, se o produto custava 120 menos R$ 18, eu vou pagar R$ 102. Então, resposta: pagarei R$ 102 à vista. Okay? Outra forma de, se você, de resolver essa expressão é que, quando eu tenho uma situação de 15% de 120, ou um percentual de alguma coisa, eu posso trocar esse sinal de D por vezes, por uma multiplicação. Então, eu tenho 15% vezes o 120. Tá? Só trocar essa representação por um ponto de vezes. E 15%, como a gente já viu, é 15 dividido para 100, ou seja, 0,15. Então, se eu multiplicar 0,15 vezes 120, eu vou ter exatamente os 18, que era o meu desconto. Tá? Então, tanto faz aplicar a regra de 3 quanto fazer pelo cálculo direto a expressão. Ok? E aí, entramos nas aulas anteriores nos conteúdos de juros simples e juros compostos. Então, como o valor do dinheiro ele se altera no tempo, numa situação de empréstimo há a cobrança do que a gente chamou de juros. Então, para mensurar esses juros, a gente utiliza duas capitalizações diferentes: juros simples e juros compostos. Sendo que no dia a dia o que se aplica é juros compostos. Então, quando você for atrás de um banco para fazer o empréstimo, será cobrado a capitalização composta. Se você comprar um produto parcelado numa loja, será cobrada a capitalização composta. Se você investir na renda fixa, o teu retorno vai ser capitalização composta. Certo? Mas vamos ver o que é juros simples para entender a diferença entre os juros simples e os juros compostos. Então, o juros simples é o regime de capitalização onde os juros vai ser aplicado sobre o capital. E ele vai ser proporcional ao capital e ao tempo.
E essa taxa nada mais é do que o fator de proporção. Ou seja, se eu dobrar o tempo, dobro os juros. Se eu triplicar o tempo, eu triplico os juros. Por que isso ocorre? Porque a taxa de juros é calculada sempre sobre o mesmo valor, ou seja, sempre o capital. Já nos juros compostos, isso é diferente, a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Para a gente mensurar o valor dos juros numa capitalização simples, eu uso a seguinte expressão, onde os juros é igual ao capital vezes a taxa, que é o equivalente ao mês, vezes a quantidade de meses, quantidade de períodos. Ou o que a gente chama de montante nada mais é do que o capital com os juros. E esse montante pode ser calculado de forma direta usando essa relação. Okay? Exemplo, um capital de R$ 2.000, então eu investi R$ 2.000, passou-se 2 anos, eu quero ter o meu retorno, montante acumulado, 2 anos. Para isso foi cobrado 2% de juros ao mês. Então, o que é dado no valor presente é o nosso capital, é o que a gente investiu. O que se espera lá na frente, ó, qual o montante acumulado, é o nosso montante. Quanto tempo passou, a gente representa pela letra N, que foi 2 anos. E a taxa de juros cobrada de 2% ao mês. Como eu quero achar o montante, eu vou usar a expressão que refere-se ao montante. Montante é igual a capital 1 mais IN. Como eu estou procurando o meu montante, eu vou pegar o meu capital, 2.000, substituir no lugar do capital, agora a taxa e o tempo. Só que o que você tem que observar é que taxas e tempos não estão em unidades de medidas equivalentes. Então, o que eu faço? Ou eu passo esse tempo para meses ou a taxa para anual. E aí eu poderia aplicar 2 anos. Vamos converter inicialmente essa taxa, esse tempo, para meses, porque é o que eu aconselho a vocês. Porque a forma com que a gente converte tempo vale para qualquer situação. Agora, a conversão de taxas vai depender do tipo de capitalização que é, se é simples ou compostos. Eu não posso meramente multiplicar aquela taxa por 12 e achar a taxa anual e vai valer tanto para juros simples quanto para juros compostos. São formas diferentes quando eu falo juros compostos e quando eu falo juros simples. Okay? Então, eu converti aqui 2 anos para 24 meses e vou trabalhar com a taxa mensal e o tempo em meses. Então, a taxa é 0,02. Por quê? Porque 2% é 2 por 100. 2 dividido para 100 é 0,02. Com isso, quando eu troco esse percentual por 100, já não tem mais uma porcentagem. Eu não preciso trabalhar com o conceito de porcentagem. Eu já estou trabalhando no seu formato decimal. Certo? Vezes o tempo que a gente usou em meses para ficar igual à taxa mensal. Então, montado a expressão, a gente vai resolver por ordem as operações. Então, quando eu tenho um parênteses, eu vou tentar resolver primeiro sempre o que está dentro desses parênteses. No nosso caso, entre os parênteses tem uma adição e uma multiplicação. Então, primeiro a gente resolve a multiplicação. Por último, a gente resolve o quê? Uma multiplicação, que é o que está fora do parênteses. Eu vou resolver a adição, 1,48, e aí eu faço essa multiplicação. Eu vou multiplicar esses 2.000 por 1,48, que vai dar R$ 2.960. Então, o montante acumulado após esses 2 anos foi de 2.960. E se eu observar, eu tinha investido 2.000 e retornou para mim 2.960. Esse acréscimo é o que a gente chama de juros. Okay? Então vamos para mais um conteúdo para a gente dar sequência nos nossos slides. Tá? Uma coisa que a gente precisa sempre observar nas operações é essa questão de tempo e taxa. E se houver a necessidade de conversão de tempo e taxa, eu preciso ficar atento como eu estou me referindo ao problema.
eu estou usando o que a gente chama de ano comercial ou ano civil. É muito usual no meio comercial utilizar-se um ano imutável, padronizado, onde todos os meses terão sempre 30 dias. Logo, o meu ano vai ter 360 dias. Já que eu não, com isso, eu não vou ter uma situação variável lá do ano civil, porque o ano civil varia, porque tem meses que tem 28 dias, como fevereiro. Esse fevereiro, em casos bissextos, podem ter 29, outros meses têm 30 dias e outros meses têm 31 dias. O ano varia entre 365 e 366. Então, para evitar esse excesso de variações da nossa forma com que a gente conta tempo, a gente utiliza o ano comercial padronizados para 360. Certo? Mas se o teu problema exigir que você faça com o ano civil, a gente tem o conceito de juros exatos. Para isso, eu preciso verificar, por exemplo, se o mês tem 30 ou 31 dias. Eu precisar fazer uma conversão. E para você saber se tem 30 ou 31 dias, você pode olhar ao punho da tua mão direita. Em cima, já que eu tenho uma onda formada pelas juntas dos dedos, o que couber em cima tem meses de 30 dias. Então eu vou colocar mês 1, mês 2 embaixo, mês 3 em cima, mês 4 embaixo, mês 5, mês 6, mês 7, pronto. Acabou meus dedos. Agora eu volto de trás para frente. 8, 9, 10, 11, 12. Terminou com o mês de dezembro. Então, esses dígitos que ficaram sobre a junta são meses de 31 dias. Já os meses que ficaram na junta de baixo são meses com 30 dias. Exceto o meu mês de fevereiro, que ele pode ter 28 ou 29 dias. Ok? E seria o caso de anos bissextos ou não. Além disso, se precisar fazer a contagem exatos de dias entre uma data e outra, você pode consultar essa tabela. Isso tem explicitado, tem exemplificado nas aulas anteriores. Então, assiste a videoaula se não conseguir se recordar de como fazer esse conto de dias entre datas. Ok? E, para finalizar essa parte de capitalização, a gente tem o regime de juros compostos, que difere do regime de juros simples, porque nessa capitalização, os juros são calculados sobre o montante do período anterior. Isso vai dar um efeito de que a gente chama de juros sobre juros, ou os juros do mês anterior faz parte do capital, então eu tenho juros capitalizados. Com isso, eu tenho uma dívida que cresce de forma exponencial e não é linear. Por isso que dizem que os juros é uma bola de neve, uma dívida é uma bola de neve, porque cada vez ela vai aumentando o seu tamanho de forma exponencial e não de forma proporcional ao tempo. Okay? Para a gente calcular juros compostos, a fórmula é muito parecida, só que em vez de eu multiplicar pela taxa, eu vou elevar a esse tempo. Então, é um fator exponencial nessa expressão. Há esse fator exponencial. Vejamos o exemplo. Pedro aplicou 4.000, então esse é o nosso capital. Por 6 meses, então esse é o nosso tempo. Com uma taxa de juros de 5% ao mês. E olha que a gente está falando de uma capitalização composta. E aí ele pede qual foi os juros obtido. Então eu quero achar os. Okay? Se você voltar no slide anterior, vai ver que não tem uma fórmula para achar os juros. Então vamos tentar primeiro achar o montante. Com isso eu consigo resolver a minha expressão. Montante é igual a capital mais taxa a tempo. Montante é o que a gente está procurando. Meu capital são R$ 4.000. A minha taxa de juros é de 0,5%, de 5%, então 0,05, elevado a 6 meses. Então, primeiramente, a gente vai resolver o que está dentro dos
parênteses. Isso é a nossa sequência definida de cálculos. Então, 4.000, multiplico o que está dentro do parênteses, 1 mais 0,05, 1,05, elevado à sexta potência. Com isso, agora eu só tenho uma multiplicação e uma potência. O que eu resolvo primeiro? Sempre a potência. Então, eu vou resolver uma potência. O que é uma potência? É uma multiplicação de sucessivas vezes a base por ela mesma, e a quantidade de fatores vai ser o meu expoente, meu 6. Então, aqui eu iria multiplicar 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 até aparecer 6 vezes 6 fatores 1,05. Tá? Você pode utilizar uma calculadora científica, com isso você elimina esse processo um pouco mais mecânico, já que você vai ter que fazer uma repetição de operações, e já tem a função exponencial na tua calculadora científica. Certo? Faça a multiplicação, com isso você vai ter o nosso montante, 5.360,38 isso aproximando para 2 casas decimais, é o que a gente utiliza para dinheiro. Só que o nosso problema, ele não pediu o montante, e sim os juros. Então, como é que eu faço para achar os juros? Simples. Os juros é a diferença entre o que você investiu e o que você retornou. Então, é só aquilo que você ganhou, só o que você pegou para elevar o seu capital a um nível do teu montante. Então, os juros a gente pode calcular fazendo a subtração entre o montante e o capital. Ou seja, se eu acumulei 5.360,38 em 6 meses, a partir de um capital de 40 mil, é porque eu ganhei de lucro R$ 1.360,38. Isso é o nosso juros. Tá? Então, com isso, a gente responde o problema. A resposta vai ser R$ 1.360,38 de juros. Ok? Então, para finalizar, os últimos conteúdos abordados na disciplina foi as diversas nomenclaturas para taxas, ou as diversas situações que envolvam taxas. As duas primeiras, taxas proporcionais e equivalentes, está referindo-se a qual regime de capitalização, como realizar a conversão de taxas em regimes de capitalizações diferentes. Então, se eu tenho juros simples, ao fazer a conversão de taxas, basta eu achar uma taxa proporcional a esse tempo. Então, uma taxa de 2% ao mês, em ano, como um ano tem 12 meses, é só multiplicar por 12 que eu vou ter 24% ao ano. Então, ele segue proporcional ao tempo de aplicação. Se você pegar uma taxa um período que é 12 vezes maior, a taxa vai ser 12 vezes maior. Você pode utilizar essa relação ou ainda você pode utilizar apenas os fatores. Por exemplo, para sair uma taxa diária para uma taxa mensal, basta multiplicar por 30. Para sair de uma taxa mensal e achar uma taxa bimestral, multiplica por 2. Para sair uma mensal e chegar no anual, eu vou multiplicar por 12. E vice-versa. Sentido contrário, por exemplo, de ano para mês, por exemplo, 36% ao ano, divido por 12, vou achar que é 3% ao mês. Ok? Já quando eu falo de juros compostos, a conversão de taxas precisa ser através de taxas equivalentes, ou seja, taxas que produzam o mesmo montante. Já que eu tenho o efeito dos juros sobre juros, então não adianta utilizar taxas proporcionais, porque eu preciso compensar esses juros sobre juros. Para isso, a gente utiliza a seguinte relação. A taxa 1 e a taxa 2 vão ser equivalentes quando produzirem o mesmo montante no mesmo intervalo de tempo. Então, se eu tenho uma taxa mensal para uma taxa anual, a taxa mensal ela vai ser calculada 12 vezes, enquanto que anual vai ser calculada uma única vez. Esse número de períodos é quantas vezes eu vou aplicar essa taxa para chegar no mesmo tempo. Okay?
Ou, de forma alternativa, você já pode utilizar fórmulas específicas para sair de uma taxa mensal e encontrar uma taxa anual, ou sair de uma anual e achar uma taxa mensal e vice-versa, ok? Então, eu posso ter, por exemplo, a partir de uma mensal, achar uma diária, a partir de uma diária, achar uma taxa mensal. Já o conceito de taxa nominal e taxa efetiva está relacionada com aquilo que de fato você está pagando por um empréstimo. Então, a taxa nominal é a taxa contratual, enquanto que a taxa efetiva é aquela que vai englobar todos os custos do empréstimo e não só os juros de fato, pois ela vai incluir as obrigações contratuais, por exemplo, taxa de abertura de conta, um seguro, se for necessário, se for obrigatório fazer um seguro, numa avaliação de imóvel, então a taxa de avaliação do imóvel, ou ainda impostos, por exemplo, como o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então você acumula tudo isso numa única taxa e você tem então a taxa efetiva. Beleza? Então, com isso, a gente encerra a nossa retomada dos conteúdos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Mas tentem voltar às aulas anteriores. Olha, professor, eu não entendi muito bem juros compostos. Então, volta nas aulas de juros compostos e tenta reassistir. Tenta refazer os exemplos. De preferência, pause antes de iniciar a resolução e tenta resolver. Assim você vai verificar qual é o ponto da resolução que te traz dúvida. Se é extrair o valor das variáveis, se é fazer a substituição ou definir qual a melhor fórmula para você resolver o problema, ou ainda se é no procedimento aritmético, a resolução de fato da expressão. Ok? Então, até um próximo momento e qualquer dúvida, me procure.